O Consolador, um livro de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Terceira parte, Filosofia, a religião em face da ciência e da filosofia. Capítulo 5, Mediunidade. Desenvolvimento. 382. Qual a verdadeira definição da mediunidade? A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Então, quando Jesus disse que ele iria pedir ao Pai um Consolador que derramaria a luz sobre toda a carne, e as pessoas então poderiam profetizar, poderiam expressar essa interação com o mundo espiritual. Portanto, atualmente está na Terra. E, aliás, sempre teve presente na Terra os médiuns, nos mais variados níveis, nas mais variadas condições, e, infelizmente, durante a Idade Média, muitas atrocidades foram feitas aos médiuns. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedida por Deus aos seus filhos misérrimos. Então, se você tem mediunidade, lembre-se que você é um filho misérrimo de Deus, que tem oportunidade de trabalhar pelo desenvolvimento da mediunidade, pela divulgação da mediunidade, pelo intercâmbio com o mundo dos espíritos. Fazendo bem a sua parte, você quita a sua dívida. Você vai criar condições de trabalhar o bem, de fazer o melhor. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Portanto, precisamos buscar compreender essas interações que existem entre o mundo do físico e o mundo espiritual, e esse patrimônio, chamada mediunidade, que aquele que a possui deve tratá-la e com maior zelo, com maior cuidado, para fazer prevalecer todos esses sentimentos, toda essa força íntima de amor e de misericórdia e de paz. Por isso, devemos então procurar enriquecer nossos valores de virtudes, fortalecer nossa inteligência com conhecimentos superiores, principalmente dos princípios evangélicos, assim facilitando nossa trajetória na face do mundo. 383. É justo considerarmos todos os homens como médiuns? Todos os homens têm o seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas, e esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade no mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Então, todos têm um grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas. Qual a posição evolutiva nós tivermos, nós temos um grau de mediunidade, um grau de compreensão e de percepção do mundo dos espíritos. Mas o Emmanuel traz para a gente que a alvorada de novas percepções para o homem do futuro. E aí precisamos, para conseguir isso, ter o avanço da mentalidade do mundo. Dessa forma, vamos começar a ter ampliados os nossos sentidos, ampliadas as nossas percepções e procurarmos, então, caminhar, fazer esplendor a paz, a harmonia e a fraternidade legítima para a nossa caminhada, para nossas conquistas da evolução. Na atualidade, porém, temos de reconhecer que, no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem, existem os médiuns com tarefas definidas, precursores das novas aquisições humanas. Aí, no momento, tem aqueles médiuns com potencialidades psíquicas mais desenvolvidas, porque eles têm tarefas definidas, cada um com as suas qualidades, com as suas peculiaridades, com as suas particularidades. Nem todos os médiuns são iguais, nem todos os médiuns têm as mesmas possibilidades, cada um vai fazendo o que for possível. É certo que essas tarefas reclamam sacrifícios e se constituem, muitas vezes, de provações ásperas. Todavia, se o operário busca a substância evangélica para a execução de seus deveres,
é ele o trabalhador que faz jus ao acréscimo de misericórdia prometido pelo Mestre a todos os discípulos de boa vontade. Então, ao buscarmos a nossa caminhada, ao buscarmos o nosso empreendimento, devemos então procurar fazer de forma a edificar os valores da alma, edificarmos os valores eternos para as conquistas que precisamos empreender ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida. Fazendo o melhor, buscando realizar o melhor, buscando edificar o melhor, nós estaremos então trabalhando na construção do nosso mundo íntimo, na construção de um mundo de luz para todos nós. Compete-nos agir de boa vontade para com a justiça divina, de boa vontade para com a misericórdia divina que deve pautar sempre nossos corações e nossos caminhos. E aí ele fala que nós temos que saber executar os deveres, mesmo diante das adversidades, fazendo nossa parte sacrificial. Por exemplo, a família está reunida em torno de um churrasco, todo mundo comendo carne, todo mundo bebendo. E o médium está lá no cantinho dele, participa do bate-papo, participa da conversa, mas ele não come carne e ele não toma bebida alcoólica, e nem os refrigerantes, porque faz tanto mal quanto o alcoólico. E isso é a parte sacrificial. E todo mundo chega, mas você não vai beber, mas você não vai comer carne. Certo? E tem que aceitar. Todos têm que respeitar. E eles falam uma, duas, três vezes. Quando eles verem que a gente não cede, eles desistem e acostumam com a gente. Então eles já procuram ter alguma coisa que a gente coma, alguma coisa que a gente beba. Já começam a ter aquele respeito. É diferente, vai estar diferente, vai viver diferente. Então, temos que ter esses cuidados, temos que ter essas disciplinas para sabermos fazer o nosso trabalho íntimo, fazer a nossa construção e fazer meios de implementarmos a nossa caminhada, implementarmos a nossa jornada evolutiva nessa construção de um futuro melhor para todos nós. Porque a renúncia que o médium faz em prol de si próprio redunda em benefício para todos que estão ao redor dele e até por quem nem o conhece. Porque à medida que a gente vai atendendo espíritos, vai aliviando o psiquismo da Terra de espíritos tão tumultuosos, tão complicados, e vai fazendo com que o mundo vai ficando melhor. 384. Dever-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade? Mudei o tom de voz, mudei o tamanho do texto, né? Para chamar a atenção, porque muitas pessoas acham que deve fazer isso, fazer aquilo, tal, e assim vai. Vejamos. Ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno toda a espontaneidade é necessária. Observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea nas expressões mais simples, deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade, seja essa possibilidade psíquica a mais humilde de todas. E aí, cada um tem a sua mediunidade. Livro dos Médiuns, se você psicografa, você não tem que tentar psicofonar. Se você psicofona, você não tem que tentar psicografar. Se você vê, não adianta forçar querer ouvir. Se você ouve, não adianta forçar querer ver. Eu disse forçar. Agora, se você vê os espíritos e escuta rudimentos de sons, você vai treinando, vai aperfeiçoando sua mediunidade, você vai passar a ver e ouvir. Quem vê e ouve pode escrever, porque o espírito bota o texto na frente e você copia. Ou fala e você copia. E a questão mais importante é que o espírito não vai falar conforme a gente fala aqui, exprimindo o som. Eles vão intuir, vão inspirar. Então, nesse momento que eles estão inspirando, que estão intuindo, a gente vai captando aquele pensamento e vai pondo no papel. São situações que ocorrem, são situações que vão acontecendo para esse aprimoramento, para esse reforçar de novas perspectivas para todos nós. Então, não deve forçar, deve esperar que venha. E aí, tem casos que falam assim, não, mas aqui a gente não gosta de psicografia, a gente quer psicofonia. Mas a pessoa é boa na psicografia. Então, tem que saber esperar o momento certo ou usar aquilo que cada um tem para oferecer.
A mediunidade não deve ser fruto de precipitação, nesse ou naquele setor da atividade doutrinária, porquanto, em tal assunto, toda a espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. Então, nós vamos entendendo que tem que evitar a precipitação, que a espontaneidade vem com a ajuda do plano espiritual, mas o Kardec diz o que é sobre isso no Livro dos Médiuns. Pegue um papel, pegue uma caneta, concentre, ore, concentre e espere para ver se você vai escrever. Certo? Então, isso não está forçando. Isso está treinando, está esperando. Alguns escrevem, outros não. E cada um vai expressar a mediunidade de acordo com os espíritos que ele tem em sintonia ou que ele tem que ajudar. Mas ele vai estar assistido pelos bons, porque não vira bagunça. Passa aquela mensagem, depois ele volta uma pessoa normal. Então, falar em espontaneidade, mas também temos que falar em treinamento. 385. A mulher ou o homem, em particular, possuem disposições especiais para o desenvolvimento mediúnico? Qual dos dois, a mulher ou o homem? No capítulo do medianismo, não existem propriamente privilégios para os que se encontram em determinada situação. Porém, vence os seus labores quem estiver a maior porcentagem de sentimento. Você tem que desenvolver o seu sentimento para você ter melhor percepção, para você poder acessar melhor aquilo que você precisa. E a mulher, pela evolução da sua sensibilidade, em todos os climas e situações, através dos tempos, está na atualidade em tarefa superior à do homem, para interpretar com mais precisão o sentido de beleza, as mensagens dos planos invisíveis. Então, vai ter sempre um maior número de médiuns mulheres do que de homens, exatamente pelo desenvolvimento do sentimento. E os próprios hormônios que a mulher produz é de acolhimento, de maternidade, de fraternidade, de proteção. Então, a mulher, ela tem aquele momento que ela está receptiva a uma relação pelo próprio processo natural do seu ciclo menstrual, para que ela tenha ali naquele momento a concepção, que nem sempre vai ocorrer a concepção. Depois ela tem o processo de gestação, onde ela vai estar gerando uma vida. Então são hormônios especiais para cada uma daquela situação. Depois, na terceira fase, ela vai estar amamentando, quando a criança nasce. A criança termina de amamentar, ela vai estar protegendo a criança. Então, são hormônios que ela produz, são sentimentos que ela desenvolve, em que tem uma sensibilidade, tem um acolhimento para aquilo que se faz necessário naquele momento. Bom, esse é um aspecto. E outra, então todos os hormônios que a mulher produz é voltada para o acolhimento no geral. Então, para simplificar em uma palavra, então desenvolve-se melhor os sentimentos. A maioria dos homens ainda estão presos aos hormônios antropomórficos dos impulsos da caça, da defesa, da luta. Portanto, o desenvolvimento desse sentimento, conforme o Emmanuel fala, para o homem é mais delicado do que para a mulher. 386. Qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço à doutrina? Não existe mediunidade mais preciosa uma que a outra. Não tem. Então, toda mediunidade tem a sua característica, tem a sua preciosidade, tem a sua utilidade dentro do grupo. Por mais simples que ela seja, se ela não fosse importante, Deus não a daria a você. Qualquer uma é campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium, com a tarefa definida, se encha de espírito missionário, com dedicação sincera e fraternidade pura, para que seu mandato não seja traído na improdutividade. Então, qualquer delas é um campo aberto para as belas realizações espirituais. Mas para isso exige do médium um espírito de missionário, uma dedicação sincera àquilo que ele tem que fazer, agir com fraternidade, agir com respeito pela mediunidade, pelo outro, pela doutrina, para que ele possa então produzir e ter ali as características necessárias para este aprimoramento, para este crescimento espiritual. Então,
Se ele não fizer esse conjunto de situações, ele acaba sendo traído na improdutividade, não estará produzindo o necessário, não estará produzindo aquilo que se precisa para realizar o melhor, dentro das propostas de trabalho. 387. Qual a maior necessidade do médium? Todos nós temos características próprias, temos necessidades próprias. Qual a maior necessidade? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Então, nós temos que nos evangelizar, nós temos que nos educar, mas nós sempre teremos a tendência de carregarmos conosco um pouco daquilo que fomos. Ninguém vai deixar de ser aquilo que foi. Vai se aprimorar, vai se polir, mas as tendências estão lá. Então, cada um de nós carregamos conosco determinadas perspectivas, determinadas possibilidades para alcançarmos possibilidades maiores de entendimento, de compreensão. 388. Nos trabalhos mediúnicos, temos de considerar igualmente os imperativos da especialização? O homem do mundo, no círculo de obrigações que lhe competem na vida, deverá sair da generalidade para produzir o útil e o agradável nas esferas de suas possibilidades individuais. Então, nós temos que saber fazer nosso trabalho individual, mas também temos que saber produzir o útil e o agradável. Ou seja, nós temos que fazer algo mais dentro das nossas obrigações, dentro daquilo que nos compete fazer na vida, sempre tem que dar um pouco a mais de nós mesmos naquilo que vamos fazer. Nem sempre conseguimos, claro. Em mediunidade, devemos submeter-nos aos mesmos princípios. O homem enciclopédico em faculdade ainda não apareceu, senão em germe, nas organizações geniais que raramente surgem na Terra. E temos de considerar que a mediunidade somente agora começa a aparecer no conjunto de atributos do homem transcendente. Aí, quando ele fala do homem enciclopédico, tem pessoas que têm muitos conhecimentos. E tem pessoas que a vida o coloca para adquirir muitos conhecimentos. E dentro disso tudo, tem as conquistas anteriores do espírito. Então, nós temos que ver que estamos convivendo e lidando com pessoas nos mais variados níveis de conhecimento, de entendimento, de realização, e todos têm que se respeitar. Não é ficar com raiva porque o outro sabe mais do que você. E não é ficar submisso também porque o outro sabe mais. Todos nós somos importantes. Todos nós temos nossa parcela de contribuição. Todos nós temos nossa parcela de utilização, de sermos úteis, de sermos aqueles que edificam, constroem e realizam em torno de nós para as grandes conquistas do porvir. A especialização na tarefa mediúnica é mais que necessária e somente de sua compreensão poderá nascer a harmonia na grande obra da vulgarização da verdade a realizar. Então aqui nós temos na Terra, vão ter organizações geniais? Algumas raras. Em termos de mediunidade, algumas raras. Chico, ele foi um expoente mediúnico. Falou de vários assuntos, de várias possibilidades. Mas os assuntos mais delicados, principalmente na área da saúde, da biologia, quem escrevia era o Valdo Vieira, que era dentista. Porque já tinha um conhecimento maior daquele assunto, dominava mais aquele assunto. Principalmente no livro Evolução dos Mundos. Fica bem separado ali, a hora que é o Valdo e a hora que é o Chico. Então, a gente vai vendo que tem uma certa especificidade para determinados assuntos. E é bom que a gente entenda, que o Emmanuel fala aqui na questão dessa especialização, eu nunca gostei de biologia. Tinha que decorar aquele monte de nome, aquele monte de classificação. Aquilo para mim não batia bem. Então essa dificuldade, mas física, matemática, história, geografia, eu aprendia muito bem, muito rápido. Então, tudo na vida da gente é para cada pessoa ter um cérebro adaptado a adquirir determinados conhecimentos, adquirir determinadas informações.
E quando a gente faz isso, estudando a nossa área, procurando dedicar-se à nossa área, a gente nos aprimora, a gente nos aperfeiçoa e a gente cresce espiritualmente falando. Voltando de novo, né? Portanto, é importante o médium saber em que ele é bom para ele descrever sobre aquilo ali naturalmente. Porque para a gente descrever sobre um assunto que a gente não domina plenamente é muito complicado. 389. A mediunidade pode ser retirada em determinadas circunstâncias da vida? Os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor da seara da verdade e do amor. Aí nós temos que fazer, conforme já falei em vários estudos, sempre uma observação bem tranquila. Nós não devemos julgar sem ter em todos os autos do processo. Até o setor judiciário, ele pega todos os autos do processo para fazer um julgamento. E a gente quer fazer o nosso julgamento a queima-roupa. É isso por causa disso. Tem certeza? Quem foi que te falou? Baseado em que você fala isso? Então, nós temos que observar aqui o médium está fazendo o seu trabalho mediúnico dentro de uma equipe mediúnica e naquela semana, naquele mês, vai vir um grupo de espíritos extremamente maus, perigosos, vingativos, que querem acertar conta com ele. O que os protetores deles fazem? Dão uma fechada na mediunidade, dão uma limitada nela, aí ele vai passar aquela semana sem grandes percepções, não vai dar comunicação, mas vai estar lá sentadinho, contribuindo com a vibração, no processo de tentação da reunião. Primeira, segunda, terceira semana, tudo vai caminhando normalmente. Na quarta semana volta ao normal, se já puder voltar ao normal. Não é porque ele errou. Tá vendo? Ele errou, atraiu esse monte de espírito para cá. Ele trouxe, levou, porque precisava. Eram companheiros do passado que já tinham condições de serem ajudados e já encontravam um campo psíquico propício ao auxílio desses irmãos. Então, nós temos que prestar atenção nesses fatores. Cada caso é um caso para ser avaliado. Agora, alguns médiuns que começam a fazer muita coisa errada, eles tiram eles daquele meio, daquela finalidade, para que não chegue a cometer atos mais complicados, atos mais desagradáveis para o seu processo evolutivo. Multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus sob as bênçãos divinas. Todavia, se forem os insultos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da exploração inferior, podem deixar de o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento nas mais dolorosas perspectivas de expiação, em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. Então, cada um vai passar por uma situação que deve ser muito bem avaliada pela equipe que trabalha com ele, pedindo orientação dos espíritos e na hora da obsessão não pode confiar na primeira mensagem que se recebe, que pode ser um dos inimigos que está passando a mensagem e não o mentor. Tudo isso tem que ser avaliado, todo cuidado tem que ter para não sair proferindo sentenças, porque nós lidamos com uma situação sutilíssima, delicadíssima, que se chama mundo espiritual. Então, nem todos vão estar preparados para todas as situações, para todos os tópicos, todas as situações que estão ali presentes. À medida que você vai trabalhando e aperfeiçoando, você vai crescer para Jesus, as bênçãos de Jesus. Ficar sem percepção mediúnica uma semana, duas, um mês, é proteção para o médium. É um momento de refazer as suas energias. Depois ele volta ao trabalho, desde que ele mantenha a sua simplicidade, sua humildade e a sua dedicação ao trabalho que estava fazendo. Medite a respeito, faça seus equacionamentos e assim vai procurando alcançar o caminho necessário para o bem. Lembrando que a caridade é uma bomba de hidrogênio na cabeça dos espíritos das trevas, dos espíritos vingativos, dos espíritos maus. 390. É justo que um médium confie em si mesmo para a provocação de fenômenos, organizando trabalhos especiais com o fim de converter os descrentes? Onde o médium, em tão elevada condição de pureza e merecimento para
contar com as suas próprias forças na produção desse ou daquele fenômeno. Então, nós temos que procurar entender que o médium não tem como produzir fenômenos por ele mesmo. E para converter os descrentes, deixemos-los às mãos dos bons espíritos. Não procuremos gastar energia para converter quem não quer ser convertido. Se ele quiser ser convertido, pega os livros, leia e estude, conforme está no livro, que é o Espiritismo. A melhor forma de converter alguém em Espiritismo é emprestar ele o livro dos Espíritos, ou o livro dos Médiuns, ou o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o que é o Espiritismo. Um dos três, de acordo com o assunto que estiver sendo abordado, é o que vai impulsioná-lo para o crescimento, para o aprimoramento. Ninguém vale na Terra senão pela expressão da misericórdia divina que o acompanha, e a sabedoria do plano superior conhece minuciosamente as necessidades e méritos de cada um. A tentativa de tais trabalhos é um erro grave. Um fenômeno não edifica a fé sincera, somente conseguida pelo esforço e boa vontade pessoal na meditação e no trabalho interior. Os descrentes chegarão à verdade algum dia, e a verdade é Jesus. Então, se acredita em Jesus, paz e bem, paz e luz, segue seu caminho, que já está no bom caminho. Agora, quem quiser conhecer a doutrina espírita, quem quiser entender a doutrina espírita, aí são outras perspectivas, são outras situações que nós devemos procurar fazer com que cada um receba o seu quinhão de resposta, o seu quinhão de luz, o seu quinhão de percepção. E aí ele coloca que ninguém vale na Terra senão pela expressão da misericórdia divina. Por isso, não somos nós que vamos organizar isso ou aquilo. Depende da orientação dos nossos protetores, dos nossos mentores. E tais trabalhos de querer converter os outros é um erro grave, principalmente porque o fenômeno mediúnico em si não modifica as pessoas. O que modifica é a boa vontade, o esforço, o estudo, a meditação. Ah, mas eu conheço uma pessoa que viu um fenômeno mediúnico e se melhorou, e se modificou, e se tornou uma pessoa diferente. Tudo bem? Mas não quer dizer que seja a regra. E até porque que você tentar fazer sempre produzir fenômenos mediúnicos para agradar e converter os outros, você pode cair em processos mais delicados, mais complicados, em que cada um tem que arcar com as suas consequências, arcar com os seus patamares do caminho, ao longo do caminho, mas não serás bem visto por muitos. Até porque, se você começar a converter muitas pessoas, alguém vão se sentir bem incomodados. Então, mantenhamos a nossa serenidade, a nossa calma, façamos nossos trabalhos dentro da casa espírita, de acordo com as possibilidades da casa espírita, e tudo mais acontece naturalmente, vai caminhando naturalmente. Anteciparmos-nos à ação do mestre não seria testemunho de confusão? Organizar sessões medianímicas com o objetivo de arrebanhar prosélitos é agir com demasiada leviandade. O que é santo e divino ficaria exposto aos julgamentos precipitados dos mais ignorantes e ao assalto destruidor dos mais perversos, como se a verdade de Jesus fosse objeto de espetáculos nos picadeiros de um circo. Bom, primeiro, Jesus que organiza para fazer os trabalhos necessários da conversão, dentro daquilo que for possível, mas também não devemos negligenciar a nossa parte, o nosso quinhão de trabalho dentro do processo. E a outra parte, fazer prosélitos é uma coisa meio delicada, que pode ser interpretado de várias formas. Então, o que é santo não deve ficar exposto a julgamentos precipitados. A mediunidade é uma ação que deve ser interpretada santamente. Deve ser verificado e agido dentro dos princípios que a doutrina espírita espera de cada um de nós. Porque espetáculos não é na casa espírita. Espetáculo espírita é no momento de um teatro espírita. Porque a mediunidade é para ser vivida santamente dentro do ambiente onde ela precisa ser vivenciada. Outra questão boa. 391. Os irracionais possuem mediunidade? E a resposta é melhor ainda. Os racionais
Não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas, contudo têm percepções psíquicas embrionárias, condizentes ao seu estado evolutivo, através das quais podem indicar as entidades deliberadamente perturbadoras, com fins inferiores, para estabelecer a perplexidade naqueles que os acompanham em determinadas circunstâncias. Então, você está dentro de casa, de repente você escuta um barulho, o cachorro arrepia todo o pelo do pescoço assim, fica naquela posição de tensão. Ele percebeu. Ele escuta mais do que a gente, então ele está escutando aquele ser, e ele enxerga vibrações diferentes, capta outros níveis de percepção, e como uma entidade inferior, ele vai captar aquilo ali para nos deixar também em alerta. Acender o sinal de alerta. Assim também tem aves, tem gato e cavalos, né? O cavalo, jumento, mula, burro, certo? Então, todos terão suas parcelas, boi, todos terão suas parcelas de percepção inerente ao seu estado embrionário, que vai ser um dia, daqui a alguns milhares de anos, um ser humano médium, porque a mediunidade é de alguns espíritos, naturalmente, e outros vão desenvolvendo-a ao longo da sua caminhada. Sem discussão, sem briga, mas os animais não podem ser médiuns. Não podem ser médiuns de pegar uma caneta e escrever. Não podem ser médiuns de chegar e fazer uma descrição do mundo espiritual. Mas eles terão percepções embrionárias em determinados momentos, que vai acontecer fenômenos dos mais variados, e cada um com o seu cada um na sua oportunidade, na sua necessidade, vai deparando com as situações, com os fatos e alcançando realizações íntimas. Respeitemos os animais, respeitemos a opinião alheia, mas procuremos entender a luz da doutrina espírita. Preparação 392. Pode contar um médium de maneira absoluta com seus guias espirituais dispensando os estudos? Os mentores de um médium, por mais dedicados e evoluídos, não lhe poderão tolher a vontade, nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro, conquistando méritos novos. Então, nós temos que lutar aqui na vida, nós temos que fazer nosso trabalho, porque aquilo que nos é inerente, os espíritos não vão afastar de nós. Lá atrás, ele diz o quê? Aquilo que for possível, aquilo que tiver dentro da possibilidade deles, e não for nosso compromisso em resgatar com as nossas próprias forças, eles irão nos ajudar. Então, a gente vai vendo que o Emmanuel deixa para nós a balança do entendimento. As nossas lutas de cada dia nós temos que fazer, nós temos que estudar, nós temos que aprender, nós temos que nos dedicar. A partir daquele momento, eles estarão sempre do nosso lado, à medida que a gente fique vigilante, que a gente fique trabalhando pelo bem, fazendo aquilo que for possível. Cada um com as suas possibilidades. O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Então, estudar, observar e trabalhar. Assim, ele consegue se iluminar. Fazendo esses 3 aspectos para conseguir a iluminação, nós vamos procurar aprimorarmos-nos a cada momento, a cada instante, para nos fazermos melhores, para sermos, então, espíritos melhores. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Então, todos nós temos que saber caminhar para sintonizar com os espíritos sinceros, devotados ao bem, devotados à verdade, para que a gente alcance a nossa prioridade maior, o nosso processo maior de evolução, de aprimoramento, de engrandecimento dos nossos sentimentos. E lembrando que obrigação eu grafei. Se um médium espera muito dos seus guias, é lícito que os seus mentores espirituais muito esperam do seu esforço. É recíproco. Espera muito do guia, o guia espera do esforço.
E como todo progresso humano, para ser continuado, não pode prescindir de suas bases já indicadas no espaço? Olha que interessante. Vamos ver de novo. Então, todo progresso humano, para ter continuidade, para ser bom e para ter um efeito positivo, ele tem que ter uma base edificada no espaço. Sempre que possível, criando o hábito de conviver com os espíritos luminosos e benéficos dos instrutores da humanidade, sob a égide de Jesus, sempre vivo no mundo, através dos seus livros e da sua exemplificação. Então, estudar, buscar entender se nós temos essa base no plano espiritual, procurarmos fazer o possível para nos edificar no bem, procurar sintonizar com os bons espíritos e prestar atenção se nós estamos caminhando sob a égide do Cristo, onde o bem, a responsabilidade e o trabalho útil sejam constantes, sejam aqueles que devem nos aprimorar e nos empreender para um caminho mais redentor. Somente assim, nós vamos continuar edificando, nós vamos continuar trabalhando para fazermos o que for possível, dentro do nosso aprimoramento, do nosso aperfeiçoamento. Senão, para onde nós vamos chegar? Onde nós vamos construir? O que nós estaremos buscando? E ele lembra que, através dos livros e da exemplificação de Jesus, que a gente vai buscar no Evangelho. Então, temos que saber estudar, temos que saber buscar as respostas, porque a responsabilidade é grande, os riscos também são grandes e a recompensa ainda é maior se soubermos aproveitar. O costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em vício detestável, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. Chegando-se a esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações e das extravagâncias doutrinárias, tornando-se o médium preguiçoso e leviano responsável pelo desvio de suas tarefas sagradas. Então, todos nós, ao longo dessa nossa caminhada, ao longo desse empreendimento, nós estamos buscando conseguir realizar o melhor, buscando conseguir fazer o que for possível uns pelos outros para nos aprimorar, para conquistarmos a luz e para empreendermos caminhos que nos conduzem à paz, à harmonia e à fraternidade junto a Jesus. Por isso, o médium tem que abandonar os vícios, todos, principalmente o de querer que tudo os espíritos tragam para eles, tudo eles tragam para eles mastigadinho. Então, estudar a doutrina é uma forma de nós nos aprimorarmos, de nós nos aperfeiçoarmos. E se os espíritos começam a ajudar muito o médium, ele fica preguiçoso, leviano, e acaba sendo o próprio responsável pela tarefa ser degradada, ser desviada e não cumprir a missão que deveria cumprir. E outro detalhe também aqui, não é só o médium estudar. O médium também tem que saber ouvir o que seus amigos, seus companheiros de tarefa falam para ele. Não no sentido de elogiar, nossa, que maravilha, o seu guia traz todas as informações para você, esse protetor é muito bom. E esses são tão levianos quanto o médium que não estuda. Agora, quando a pessoa fala, mas o seu protetor falou isso, em qual livro espírita está escrito? Está condizente com os livros da codificação? Está condizente com os livros do André Luiz? Com os livros do Emmanuel? Vamos ver. Aí as coisas começam a mudar de figura. 393. Como entender a obsessão? É prova inevitável? O acidente que se possa afastar facilmente, anulando seus efeitos. A obsessão é sempre uma prova, nunca um acontecimento eventual. No seu exame, contudo, precisamos considerar os méritos da vítima e a dispensa da misericórdia divina a todos os que sofrem. Sempre que você passa por uma obsessão, é uma prova, qualquer que seja. Eu lembro um dia, tem gente que nem gosta que a gente fala sobre isso, e nessa época eu estava percebendo muito claramente os espíritos andando lá no centro da cidade, e uma jovem morena, com o corpo muito bem modelado, e com um vestido tubinho. E o vestido toda hora subia, ela puxava para baixo, ela subia, ela puxava para baixo, ela ficava incomodada com aquilo ali.
E ela acabava chamando a atenção por onde passava, pela beleza do corpo e por aquele comportamento. Aí eu fixei o olho, falei, o que está acontecendo? O vestido subia porque os espíritos tentavam puxar o vestido dela para cima. E tomavam outras ações ali naquele momento, que a gente não vai repetir aqui. E aquilo ficou marcado para mim. E a gente fica questionando, mas ela tem esses espíritos como obsessores, ou ela adquiriu aqueles espíritos naquele momento como atormentadores daquele momento? E a gente vai observando que a beleza ela tem várias conotações. Se naquele momento ela resolveu andar no centro de uma cidade grande com uma roupa sensual, provocante, ela estava atraindo espíritos que gostavam de assediar pessoas assim, ou até mesmo incentivar as pessoas para não estar num momento assim. E aí vem os riscos, vem as consequências. Ah, então eu não posso isso, eu não posso aquilo. Você pode tudo dentro do bom senso. E tudo dentro do bom senso, nós temos que estar sempre vigilantes, sabendo que tem implicações espirituais. Todas as nossas atitudes, todas as nossas ações têm implicações espirituais. Tem uma festa dos seus amigos de despedida de ano, no final de ano. Então vai todo mundo para um restaurante chique. Mas lá nesse restaurante chique tem muitas pessoas com as mais variadas intenções. E se você dá qualquer vacilo, o espírito está lá sabendo que você é médium, porque eles têm também seu sistema de informação. Chegam e falam assim, ah lá, tá vendo? Ele pensa que é. Aí os outros, é mesmo? Nem assim com as pessoas? Quando alguém chega e faz uma crítica com alguém, fica todo mundo de olho, atento em todos os movimentos daquela pessoa. Assim também no mundo espiritual. Aqueles espíritos inferiores se unem para observar, para manipular e criam uma condição para desestabilizar o médium. Se ele se desestabilizar, ele vai passar um tempinho atormentado até que ele centre-se. Então, vamos ter cuidado com a questão da obsessão. Não, é eventual? Não. É uma prova que ele vai passar. Mas todos nós temos que ficar atentos, vigilantes a todos os momentos para que a gente não caia na prova, não erre as questões da prova e consiga passar por elas. Lembrando que espíritos que querem provocar grandes distúrbios dentro da sociedade são fáceis de serem doutrinados. Eles têm um objetivo, que nem é muito pessoal. Agora, quando eles querem perturbar A, B e C, são mais delicados, é mais complexo de lidar com eles, que tem um envolvimento emocional de ambos os lados, do encarnado e do desencarnado, que nós temos que saber, né, onde nós estamos mexendo, que vespeiro é esse e como vamos mexer. Para atenuar ou afastar os seus efeitos, é imprescindível o sentimento do amor universal no coração daquele que fala em nome de Jesus. Não bastarão as fórmulas doutrinárias. É indispensável a dedicação pela fraternidade mais pura. Então, o meio de atenuar a obsessão para afastar os seus efeitos é desenvolver o sentimento de amor universal. E todos nós que queremos estar com o coração voltado para Jesus, nós temos que nos aprimorar, estudar, trabalhar, porque não tem uma fórmula, que é falar aquela palavra mágica, mantras mágicos, se bem que tem algumas frases que a gente fala que vai nos ajudar muito e não deixa de ser uma oração, tipo, ó Jesus, acende essa luz, todos são filhos de Deus e merecem trabalhar para o bem e para a luz. Então, a gente falando assim diante do tormento de determinados espíritos, a gente vai criando mecanismos, até porque no meio das trevas é proibido falar em luz, é proibido falar em Jesus. E se a gente fala bastante vezes em nome de Jesus e fala em luz, eles vão tomando choques anímicos para começarem a despertar, para começar a buscar novos entendimentos, novas capacidades de caminhar. Os que se entregam à tarefa da cura das obsessões precisam ponderar, antes de tudo, a necessidade de iluminação interior do médium perturbado. Portanto, na sua educação espiritual reside a própria cura. Se a execução desse esforço não se efetua, tende cuidado, porque então os efeitos serão extensivos a todos os centros de força orgânica e psíquica. Aí a gente tem que procurar ver que quando a gente está falando com aquela pessoa que está obsediada, tem que ter um conjunto de fatores que se fortaleça no doente,
e nos familiares. E aí vem um problema sério, que a família quer que aquele filho melhore. Mas a família não quer deixar de tomar cerveja, nem que seja por 6 meses. Não quer deixar de tomar cerveja, não quer deixar de comer churrasco, não quer deixar de ir para festas, não quer deixar de fazer isso, não quer deixar de fazer aquilo. Não quer mudar hábito algum. Apenas querem a cura daquele ser. Então, são um conjunto de fatores e situações que todos nós vivenciamos, que todos nós precisamos compreender para a nossa longa jornada, na nossa caminhada evolutiva, no nosso empreendimento íntimo. Um obsediado que entrega o corpo sem resistência moral às entidades ignorantes e perturbadas é como um artista que entregasse um violino precioso a um malfeitor, o qual um dia poderá renunciar à posse do instrumento que lhe não pertence, deixando-o esfacelado, sem que o legítimo, mas imprevidente dono possa utilizá-lo nas finalidades sagradas da vida. Bom, então o médium tem que ter cuidado com o corpo dele, com a mediunidade dele, assim como um importante artista cuida de um violino muito sofisticado, muito sensível. Porque se você deixar o violino na mão de uma pessoa muito desleixada, muito desmazelada, ele pode estragar. E no dia que você precisar, ele não vai estar em condições de ser utilizado. Não vai estar em condições de ser aproveitado. Isso é muito delicado, porque cada médium tem que fazer a sua contraparte para se fortalecer, para se edificar. E cada um com o seu cada um fazendo o que for possível por seu melhoramento íntimo. 394. Será sempre útil para a cura de um obsediado a doutrinação do espírito perturbado por parte de um espiritista convicto? Aqui, independente da resposta, vou dar minha opinião. Em todas as situações, existem médiums e médiums, mediunidades e mediunidades. Então, em muitas situações, um médium tem capacidade de puxar aquele espírito, tentar ajudá-lo, e naquele choque anímico, aquele espírito pode melhorar ou não. E aí, se o médium não fizer por onde assim melhorar, aquele que estava sendo obsediado, aí as coisas ficam mais complicadas, como ele disse aqui atrás, perturbando outros centros de força, prejudicando a vida, causando mais danos à pessoa. Por isso, a gente não pode negligenciar a mediunidade nas crianças, porque existe. Criança muito espirituosa, tem sempre uma tirada, fique atento que pode estar sendo obsediada. E se essa criança é um espírito normalmente mais brincalhão, mais zombeteiro, ela não tem uma devida proteção de um espírito superior, ela vai criar problemas para si mesma. Então, vamos ver que o Emmanuel nos responde sobre a questão da doutrinação do espírito por uma terceira pessoa. A cooperação do companheiro vale muito e faz sempre grande bem, principalmente ao desencarnado, mas a cura completa do médium não depende tão só desse recurso, porque, se é fácil, às vezes, o esclarecimento da entidade infeliz e sofredora, a doutrinação do encarnado é mais difícil de todas, visto requisitar os valores do seu sentimento e da sua boa vontade, sem o que a cura psíquica se torna inexequível. Mas não somos nós que vamos fazer o julgamento, então nós temos que procurar ajudar, mas o mais importante quando o médium está perturbado, ele integrar-se às atividades da casa. A campanha do quilo, participar do sopão, confeccionar o sopão, distribuir o sopão, está ali convivendo com as pessoas mais necessitadas, e a partir daquele momento que ele vai tomando aquele gosto de fazer o bem, tomando aquele gosto de ajudar, é que vai começar então a despertar novas chamas, a novos ideais, para novas realizações que precisa se empreender. 395. Pode a obsessão transformar-se em loucura? Qualquer obsessão pode transformar-se em loucura. Não só quando a lei das provas assim exige, como também na hipótese de o obsediado entregar-se voluntariamente ao assédio das forças nocivas que o cercam, preferindo esse gênero de experiências. E aqui, então, nós vamos encontrar nos desvios do sexo, nas fraudes, nas corrupções, naquelas pessoas ingênuas que acham que aqueles espíritos espirituosos
que em meio frases conturbadas tem meias verdades interessantes e engraçadas. Espírito que gostam de fazer brincadeiras e as pessoas vão se entregando gostosamente quando ele vê ele está comprometido com os outros centros de forças descompensados, não apenas um, criando vínculos, criando transtornos psíquicos sérios, podendo chegar à loucura, assim como pode criar problemas físicos mais delicados, mais complexos. Tudo está mais ou menos dentro da lei do karma, mas conforme Emmanuel disse, não vai ser tudo vai ser prova. E nem tudo vai ter que acontecer. Depende de como a gente se comporta. E aí entra o fator dirigente da casa espírita, o grupo mediúnico que vai dar assistência para essa pessoa, porque muitas das vezes eles serão responsáveis. E como eles se negam a ajudar os outros espíritos das outras famílias, daqueles outros que chegam lá necessitando e precisando de ajuda, os espíritos que estão sempre de olho no médium para ver o que vai fazer, chega um dado momento, como ele não tem os créditos suficientes para se proteger, lá vem pau, lá vem paulada, lá vem resgate kármico doloroso. 396. Tratando-se da necessidade de preparação para a tarefa mediúnica, é justo acreditarmos na movimentação de fluidos maléficos em prejuízo do próximo? E aí nós temos que ter todo o cuidado. Nós estamos na Terra, um planeta de prova e expiação. Emmanuel diz o seguinte: é o caso de vos perguntarmos, e não havereis movimentações de energias maléficas no decurso da vida contra a vossa própria felicidade? Então, veja bem, a gente mesmo às vezes movimenta algumas energias não muito boas para nós. E logicamente que outras pessoas movimentam essas energias maléficas para nós. Nós estamos na Terra. E aqui ele coloca outro detalhe. A gente às vezes movimenta energias maléficas buscando a nossa própria felicidade. Não entendi bem quando a gente faz isso, mas de repente você quer comprar alguma coisa e fala assim, mas fulano tem que me vender isso. E barato. Você não quer pagar um preço justo, você quer pagar barato. É uma forma de você jogar uma energia, uma imantação para aquela pessoa, que é uma energia negativa, desproporcional, e vai criando todo um conjunto de situações nocivas e negativas que são prejudiciais para todos. Num orbe como a Terra, onde a percentagem de forças inferiores supera quase que esmagadoramente os valores legítimos do bem, a movimentação de fluidos maléficos é mais que natural. No entanto, urge ensinar aos que operam nesse campo de maldade que os seus esforços efetuam de maneira a sementeira infeliz. Veja bem, nós estamos na Terra, a grande maioria esmagadora das pessoas que estão aqui manipulam energias inferiores das mais variadas. Portanto, nós estamos nesse campo de energia que vai nos atingir. Mas quem emite esse campo de energia está criando um campo de maldade para ele próprio. E aí vem os karmas desnecessários que a pessoa adquire, e vem um conjunto de ações e situações que vão sendo mobilizadas contra A, contra B, contra C, e vai redundando em todos os problemas que a gente vê, que a gente depara. As energias pesadas sobre nós, sobre os outros, certo? Então, nós temos que prestar atenção. E na homeopatia tem um remédio que ajuda muito a eliminar essas energias pesadas, que é o epasulfo. Então, sementeira infeliz, cujos espinhos mais tarde se voltarão contra ele próprios, em amargurados choques de retorno, fazendo-se mister, e, igualmente, educar as vítimas de hoje na verdadeira fé em Jesus, de modo a compreenderem o problema dos méritos na tarefa do mundo. Essa questão dos méritos, então, se a gente está passando por alguma situação dessas energias negativas estão nos atingindo, nós temos que começar a ficar mais atento em como nós estamos lidando com essas energias, em como nós estamos interagindo com essas energias. Porque essas energias nocivas e prejudiciais, elas vêm fazendo um contraponto daquilo que já fizemos no passado, daquilo que fazemos hoje e daquilo que colheremos amanhã. Se procurarmos nos educar nas linhas do Evangelho e emitirmos os bons pensamentos, os bons sentimentos, nos depuraremos
Mas se deixarmos que aquelas ideias venham gostosamente até nós, nós nos complicaremos. Então vejamos. Quando Jesus disse: amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem a quem vos odeias, e orai por quem vos persegue e vos maltrata, porque se assim sereis filhos de vosso Pai que está nos céus. Ele está nos ensinando, o Emmanuel já diz isso em um outro texto, que a matemática divina é perfeita. Você contribuir e enviar para o outro o oposto do que ele está enviando para você. Se alguém fala vai para o inferno, você fala vai para o céu. Se tem um pênalti contra o seu time, você torce pelo goleiro pegar? Não para chutar para fora. Se é a favor do seu time, você torce para quem for bater o pênalti fazer o gol. Você tem o dever e obrigação de emitir bons pensamentos. Agora, o pênalti é contra o seu time. Você torce para o cara chutar para fora, alguém do seu time vai chutar para fora. Se tem um pênalti a favor do seu time e você quer que o goleiro se machuque para não pegar a bola, você está fazendo a maldição. Então nós temos que sempre procurar somar positivamente. A questão do futebol, porque é mais simples, né? É uma coisa muito simples que muita gente faz e esquece que ele está criando uma maldição contra ele próprio. Depois reclama. Então, a gente tem que prestar muita atenção em todos esses detalhes para que a gente não tenha que engolir um sapão um dia de uma forma muito desagradável por não termos nos portado bem em outras situações. A aflição do presente pode ser um bem a expressar-se em conquistas preciosas no futuro. E, se Deus permite a influência dessas energias inferiores em determinadas fases da existência terrestre, é que a medida tem sua finalidade profunda ao serviço divino da regeneração do indivíduo. Então, cada um de nós passamos por etapas de aperfeiçoamento, de aprimoramento, dentro desse processo divino de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Então, as energias inferiores nos atingem para que a gente aprenda a se defender e aprenda a não emitir energias negativas. Então, vamos treinar pensar positivamente. Emitir bons pensamentos, bons sentimentos. Lembrando que existem os pensamentos ruins em nós e cada um vai construir para si um mundo melhor ou pior, de acordo com as necessidades que cada um tenha. Procuremos então fazer o melhor possível, desenvolver nossos melhores sentimentos para que as realizações do bem estejam sempre presentes em nossas vidas e estejam sempre iluminando-nos para as grandes realizações do porvir. 397. Por que razão alguns médiuns parecem sofrer com os fenômenos da incorporação, enquanto outros manifestam o mesmo fenômeno naturalmente? Aí tem N possibilidades, né? Vamos ver o que ele traz para nós. Nas expressões do mediunismo, existem características inerentes a cada intermediário, entre os homens e os desencarnados. Entretanto, a falta de naturalidade do aparelho mediúnico no instante de exercer suas faculdades é quase sempre resultante da falta de educação psíquica. Então, o médium tem que se educar muito. Então, aquelas mulheres que gostam de dizer assim: ninguém manda em mim, eu detesto que manda em mim. Aí vai receber aqueles espíritos que não gostam que ninguém manda nele, e só que tem que ter um outro problema. Ele não vai ser receptivo ao diálogo, ele não vai ser receptivo à orientação, porque o médium não está colaborando. E o médium, ali naquele momento, ele tem que ser o sujeito. Ele tem que aceitar as sugestões mentais do doutrinador para ele ajudar a imprimir no espírito as ideias que estão sendo colocadas. E eu já expliquei na conceituação da mediunidade que o médium, quando ele estuda as obras básicas, ele fica com a mente como um pendrive carregado. Na incorporação, os dados são passados para a mente daquele espírito, é uma forma bem didática, né? Bem simples de explicar. E aquelas informações, ao bater com a cabeça do espírito, ele vai começar a entrar naquele choque mediúnico, porque ele vai fazer o choque de consciência daquilo que ele fazia, daquilo que ele está recebendo de informação. Então, ele vai tendo que se amolecer, se preparar para relaxar e seguir uma nova etapa evolutiva. E se o médium fica muito resistente, principalmente as mulheres que eu tenho visto, algumas que fazem isso,
aí tem complicações. 398. É natural que, em plenas reuniões de estudo, os médiuns se deixem influenciar por entidades perturbadoras que costumam quebrar o ritmo de proveitosos e sinceros trabalhos de educação? Olha aquele que falou. Reunião de estudo. Reunião de estudo é reunião de estudo. O médium tem que vigiar para não cair sob certas influenciações. Mas se cair, a direção tem que ter tato, pulso e habilidade para lidar com a situação. Tal interferência não é natural e deve ser muito estranhável para todos os estudiosos de boa vontade. Então, dentro ali daquele momento do estudo, nós temos que ter cuidado, porque é uma coisa estranhável, é uma coisa que nós temos que prestar atenção, é uma coisa que nós temos que ter o cuidado para não cairmos na tentação de cedermos àquela vontade, cedermos àquele impulso. Se o médium que se entregou à atuação noviça é insciente de seus deveres à luz dos ensinamentos doutrinários, trata-se de um obsediado que requer o máximo de contribuição fraterna. Então, primeiro caso, é um médium que está treinando, ele não tem domínio sobre a situação, aí ele fez a piadinha, desviou o assunto, saiu do foco, ele tem que ser tratado com o máximo de contribuição fraterna para que ele se ajuste ao grupo. Mas se o acontecimento se verifica através de companheiro portador do conhecimento exato de suas obrigações. Então ele já está ali estudando, ele já estudou, já pesquisou, já conhece. E aí, naquele momento, ele começa a achar que pode se entregar gostosamente e navegar pelos mares bravios do processo das brincadeiras no momento inadequado. Qual atitude a tomar? No círculo das atividades doutrinárias, é justo responsabilizá-lo pela perturbação, porque o fato, então, será oriundo da sua invigilância e imprevidência, em relação aos deveres sagrados que competem a cada um de nós no esforço do bem e da verdade. Todos têm que ali olhar pelo bem e pela verdade, zelar pelo caminho do bem e da verdade, interiorizar os valores do bem e da verdade, para construírem em seus corações as bases fortes do Evangelho, onde iluminará aqueles corações, envolverá aqueles corações no amor divino e ambos saberão trilhar na direção da paz, na direção da harmonia e da fraternidade. Portanto, todos os médiuns devem estar bem preparados para os momentos do estudo, mas principalmente têm que saber vivenciar as forças do bem, saber vivenciar as forças do amor e saber discernir o que ele está fazendo ali, qual o momento dele ali, para que todos possam receber as bênçãos divinas, as bênçãos do aprendizado e da proteção superior. E por isso, contribuir para a educação de espíritos perturbados que eles chegam. Porque se o ambiente está marcado pela disciplina, pela organização, eles então são tratados. 399. Quando a opinião irônica ou insultuosa ataca uma expressão da verdade, no campo mediúnico, é justo buscarmos o apoio dos espíritos amigos para revidar? Né? É complicado, mas nós temos que manter a serenidade, manter a oração e certamente procurar sintonizar com os bons espíritos para dar uma resposta sensata, equilibrada ou até mesmo um olhar firme, mas silencioso. Vossa inquietação no mundo costuma conduzir-vos a muitos despautérios. Então, como nós podemos receber uma opinião irônica ou insultuosa por causa das nossas atitudes desequilibradas, desencontradas e desvirtuadas? Semelhante solicitação aos desencarnados seria um deles, um dos despautérios. Os valores de um campo mediúnico triunfam por si mesmos, pela excelência do amor e de verdade, de consolação e de luz que contenham. E seria injustificável convocar os espíritos para discutir com os homens, quando já se demasiam as polêmicas dos estudiosos humanos entre si.
Os espíritos não vão discutir com seres humanos. Os espíritos não vão chegar para bater boca. Já existem muitas discussões entre nós, já existem muitas ações negativas que nós criamos para nós mesmos, que precisam ser retrabalhadas, que precisam ser reobservadas, para que possamos alcançar os melhores proveitos ao longo da nossa existência. E uma delas é termos vigilância o suficiente para não agirmos com ironia ou insultos na hora daquele estudo, na hora daquelas busca daquelas realizações. Além do mais, os que não aceitam a palavra sincera e fraternal dos mensageiros do plano superior terão igualmente de buscar o túmulo algum dia. E é inútil perder tempo com palavras quando temos tanto o que fazer no ambiente de nossas próprias edificações. Então, se a pessoa está dentro de uma reunião mediúnica com ironia ou com insultos, ele está no local errado, está na hora errada, está no momento errado. Isso pode acontecer em um dado momento? Pode, porque ele pode estar sob a ação de um espírito infeliz que deverá ter todas as atitudes e ações conduzidas pelos dirigentes, pelos médiuns de sustentação, para que aquela situação se converta em atividades edificantes. Então, cada um tem o seu dever a fazer, o seu cumprimento das suas obrigações a realizar, e está na mão de cada um de nós fazermos aquilo que precisa ser feito. 400. Poderá admitir-se que um médium se socorra de outro médium para obter o amparo dos seus amigos espirituais? Vejamos. É justo que um amigo se valha da estima fraternal de um companheiro de crença para assuntos de confiança íntima e recíproca. Mas, na função mediúnica, o portador dessa ou daquela faculdade deve buscar, em seu próprio valor, o elemento de ligação com os seus mentores do plano invisível. Aí, dá uma paradinha aqui, né? O médium trocar ideia com o outro, conversar com o outro, coisas íntimas, coisas recíprocas, de confiança um com o outro, é importante. Mas, quando quer-se ter alguma informação do mundo espiritual, nós temos que buscar em nós mesmos essas informações, esses valores. Sendo contraproducente, procurar amparo neste particular, fora das suas próprias possibilidades, porque, de outro modo, seria repousar numa fé alheia, quando a fé precisa partir do íntimo de cada um no mecanismo da vida. Então, nós temos que ter cuidados, nós temos que ter sempre buscar sintonizar com os nossos protetores, com os nossos mentores, para obtermos as informações do mundo espiritual que precisamos. Agora, essa troca de informação muitas das vezes é útil para que o médium não sinta que ele está recebendo mensagens estranhas demais. Então, nós vamos procurando dentro desse trabalho, desse aprimoramento, nos fortalecer e nos edificar. Além do mais, cada médium possui a sua esfera de ação no âmbito que lhe foi assinalado. Abandonar a própria confiança para valer-se de outrem seria sobrecarregar os ombros de um companheiro de luta, esquecendo a cruz redentora que cada espírito encarnado deverá carregar em busca da claridade divina. Então, querer que o outro faça para nós o que é nossa obrigação, não dá. E obter respostas daquilo que a gente não tem condições, o outro também não terá. Tudo tem que ter bom senso. Então, nós temos que ter confiança nos nossos protetores, nos nossos mentores, ir agindo com bondade, com discernimento, com equilíbrio na nossa balança de trabalho, e dentro desse todo esse conjunto de fatores, então nós vamos estar fazendo o bem, trabalhando pelo bem, edificando forças para caminharmos, para aprimorarmos. 401. A mistificação sofrida por um médium significa ausência de amparo dos mentores do plano espiritual? A mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil, que é a de afastá-lo do amor próprio, da preguiça no estudo, de suas necessidades próprias, da vaidade pessoal ou dos excessos de confiança em si mesmo. Então, tem um conjunto de ações que as mistificações levam para o crescimento daquele médium. Então, a primeira
da etapa da resposta. Os fatos de mistificação não ocorrem à revelia de seus mentores mais elevados, que, somente assim, o conduzem à vigilância precisa e às realizações da humildade e da prudência no seu mundo subjetivo. Então, os protetores estão vendo, os protetores estão sabendo o que está ocorrendo, mas tudo tem um motivo, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um compromisso frente à justiça divina, que cada um vai ter que lidar com aquela situação, lidar com aquele momento dele. E se essa mistificação, entre aspas, for induzida por um espírito mistificador. Então, é uma obsessão que a equipe tem que trabalhar, que a equipe tem que ajudar. Lembrando que médium também adoece. Médium também precisa do passe, precisa do tratamento, precisa de ajuda, precisa do amparo da equipe que ele está. Se o médium mistificou, trabalhem para ajudar. 402. Seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade? Quando o médium se resolva a transformar suas faculdades em fontes de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. Trabalhar mediunicamente de forma remunerada é melhor se afastar das atividades psíquicas, pelos riscos, pelos perigos, pelas tentações e pelas complicações. A remuneração financeira, no trato das questões profundas da alma, estabelece um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. Então, tentar receber para realizar as tarefas, tentar receber para fazer o que precisa fazer, significa que terá que passar por resgates, terá que passar por aprimoramentos, terá que passar por condições de refazimento íntimo, de se refazer, de se reestruturar. A mediunidade não é ofício no mundo. E os espíritos esclarecidos na verdade e no bem conhecem mais que os seus irmãos de carne a necessidade dos seus intermediários. Portanto, a mediunidade não é para a gente receber dinheiro, não é para a gente ter compensações financeiras, e os espíritos sabem muito bem das nossas necessidades, o que nós precisamos, e nos oferecem dentro do possível, dentro daquilo que se faz possível naquele momento. 403. É razoável que o médium cogite da solução de assuntos materiais junto dos seus mentores do plano invisível? Não se deve esquecer que o campo de atividades materiais é a escola sagrada dos espíritos incorporados no orbe terrestre. Então, quem está encarnado, as questões materiais são inerentes a todos nós. Mas, se não é possível aos amigos espirituais quebrarem a lei da liberdade própria de seus irmãos, não é lícito que o médium cogite da solução de problemas materiais junto dos espíritos amigos. O mundo é o caminho no qual a alma deve provar a experiência, testemunhar a fé, desenvolver as tendências superiores, conhecer o bem, aprender o melhor, enriquecer os dotes individuais. Portanto, os espíritos nesse momento vão deixar que a gente busque nos aprimorar, busque nos aperfeiçoar. Lembrando que lá atrás ele dá uma resposta ligeiramente diferente, mas a conotação da pergunta era bem diferente. E, portanto, o mundo é caminho no qual toda alma deve provar a experiência, testemunhar a fé, desenvolver as tendências superiores, conhecer o bem, aprender o melhor, enriquecer de dotes individuais. É uma síntese de tudo aquilo que nós precisamos. Então, os nossos amigos espirituais estarão sempre prontos, sempre de braços abertos, para nos ajudar, para nos impulsionar através do mecanismo da intuição, mas tem coisas que nós devemos seguir com um conjunto de fatores que nós temos em mãos. E até mesmo superando o processo da obsessão. O médium que se arrisca a desviar suas faculdades psíquicas para o terreno da materialidade do mundo está em marcha para as manifestações grosseiras dos planos inferiores, onde poderá contrair os débitos mais penosos. E aí,
Se o médium começa a querer parte financeira, ele começa a cair por um processo das manifestações mais grosseiras, nas manifestações inferiores, sofrendo as consequências em si mesmo. Então, todos nós temos que aprender a nos sublimar, a nos elevar psiquicamente, fazendo o bem pelo bem, trabalhando com o bem e desenvolvendo as forças do bem ao longo da nossa caminhada. 404. Deve o médium sacrificar o cumprimento de suas obrigações no trabalho cotidiano e no ambiente sagrado da família em favor da propaganda doutrinária? Qual o tempo que nós devemos dedicar à doutrina? O médium somente deve dar ao serviço da doutrina a cota de tempo de que possa dispor. Entre os labores sagrados do pão de cada dia e o cumprimento dos seus elevados deveres familiares. A execução dessas obrigações é sagrada e urge não cair no declive das situações parasitárias ou do fanatismo religioso. Então, todos nós que trabalhamos, que militamos na seara espírita, temos a nossa parte de trabalho no dia a dia, junto à família, junto aos nossos labores sagrados para conquistar o pão de cada dia, e aí o tempo que sobrou nós vamos dedicar à doutrina espírita. Portanto, essas obrigações são sagradas com a família e com o trabalho, e nós não podemos deixar ficar em situações parasitárias para cair no fanatismo religioso, cair num processo de auto-engano e se prejudicar por outros mecanismos, por outras formas. Então, vamos ter os devidos cuidados, as devidas atenções para agirmos das formas mais compatíveis e condizentes com as nossas necessidades. No trabalho da verdade, Jesus caminha antes de qualquer esforço humano e ninguém deve guardar a pretensão de converter alguém. Quando nas tarefas do mundo, há sempre oportunidade para o preciso conhecimento de si mesmo. Então, nós devemos procurar desenvolver valores que nos dê sustentação, e aí não vamos ter pretensão de querer converter ninguém, e vamos saber também, ou converter alguém, né? Que não vamos saber também que nós temos tarefas no mundo e tarefas para a espiritualidade. Dentro das nossas possibilidades, daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós temos possibilidade de realizar, cada um doa o seu quinhão, e com isso a gente vai procurando fazer com que a doutrina tenha meios e métodos de construir o seu patamar e edificar o seu caminho redentor para cada um de nós. Que médium algum se engane em tais perspectivas. Antes de sofrer a incorporação dos companheiros, que transigir com os princípios, caindo na irresponsabilidade ou nas penosas dívidas de consciência. Então, nós temos que procurar ficar atento em como nós estamos agindo, em como nós estamos interagindo, porque nós não podemos deixar os princípios da doutrina cair. E dentro dos princípios da doutrina está cuidar bem da família, cuidar bem da sua parte profissional e fazer tudo aquilo que for possível para o crescimento de ambos, para o aprimoramento de ambos ao longo da existência. Os núcleos espiritistas precisam considerar que, em seus trabalhos, há quem os acompanhe do plano superior e que receberão sempre o concurso espiritual de seus irmãos libertos da carne. Dependendo a satisfação desse ou daquele problema particular dos méritos de cada um. Proceder, em contrário, é eliminar o aparelho mediúnico, fornecendo dolorosos testemunhos de incompreensão. E aí, ele mostra que todos nós temos o nosso compromisso. Os núcleos espiritistas, então, têm que considerar em nossos trabalhos que tem sempre espíritos superiores nos acompanhando, nos observando, nos ajudando e trazendo aquelas emanações de amor para nós. Então, cada um de nós recebemos o concurso facional de acordo com aquilo que nós temos de vínculo com os espíritos libertos da carne, com os espíritos encarnados. E a satisfação de qualquer problema aqui na Terra pode ser ajudado por eles, mas depende dos méritos de cada um. Depende daquilo que nós fazemos jus naquele momento. Aquilo que nós podemos passar e aquilo que nós não podemos passar. A pessoa está prestes a ser vítima de um golpe. A pessoa pede uma entrada muito alta na hora de comprar, por exemplo, um terreno, uma casa,
um apartamento, e é para dar o golpe. E os espíritos intuem a ele a não fazer aquilo no último momento. E aí, vai fazer o que ele precisa, vai caminhar do jeito que precisa e vai edificar aquilo que é necessário na sua edificação. Então, cada um de nós vamos agir e vamos trabalhar dentro do que é possível, dentro do que é necessário na construção de nosso mundo íntimo. Portanto, o aparelho mediúnico tem que estar sempre pronto a fazer a sua parte bem feita para que ele tenha os frutos, os louros da sua tarefa. 406. Quando um investigador busque valer-se dos serviços de um médium, é justo que submeta o aparelho medianímico a toda sorte de experiência, a fim de certificar-se dos seus pontos de vista? Então, alguém quer conhecer a mediunidade, um psicólogo, um psiquiatra, e quer submeter o médium a vários testes. Ele deve se entregar naturalmente? Depende do caráter dessas mesmas experiências e, quais que elas sejam, o médium necessita de muito cuidado porquanto, no caminho das aquisições espirituais, cada investigador encontra o material que procura. E quem se aproxima de uma fonte espiritual, tisnando-a com uma má fé e a insinceridade, não pode, por certo, saciar a sede com água pura. E aí, a pessoa quer investigar, quer descobrir, quer saber respostas, mas como que ele vai descobrir tudo isso se ele não fizer a parte que lhe compete? E aí, todo investigador vai estar sempre encontrando o material necessário para ele fazer as suas montagens, as suas anotações. E como ele age de má fé, ele é como se ele, por exemplo, jogasse uma pedra dentro de um poço de água, fazendo a lama do fundo subir e depois tentar beber uma água pura. Não vai conseguir. Então, cada um tem a sua parcela de responsabilidade, cada um tem sua parcela de compromisso. 407. Para que alguém se certifique da verdade do Espiritismo, bastará recorrer a um bom médium? Os estudiosos do Espiritismo, ainda sem convicção valorosa e séria no terreno da fé, precisam reconhecer que, em trabalhos dessa ordem, não basta o recurso de um bom médium. Faz-se mister que o investigador, a par de uma curiosidade sadia, possua valores morais imprescindíveis, como a sinceridade e o amor do bem, servindo de a uma existência reta e fértil de ações puras. Então, se alguém quer certificar a verdade do Espiritismo, ele tem que procurar desenvolver um conjunto de valores, procurar estudar a doutrina espírita e vir conversando gradualmente para procurar fazer alguma atividade no bem, procurar fazer as atividades que possa fazer com que ele cresça, que ele engrandeça-se espiritualmente, para conseguir as respostas. Chegar simplesmente de curiosidade, simplesmente querendo obter respostas do médium, sem nenhuma base de conhecimento, assessorado às vezes por espíritos maus, levianos e covardes, não vai levar ninguém a lugar algum. 408. Seria proveitosa a criação de associações de auxílio material aos médiuns? No Espiritismo, é sempre de bom aviso evitar-se a consecução de iniciativas tendentes a estabelecer uma nova classe sacerdotal no mundo. Então, não dá para criar uma nova classe sacerdotal, não adianta criar uma instituição para ajudar os médiuns. Agora, se os médiuns são necessitados, por exemplo, de uma cesta básica, por que a casa espírita não pode oferecer? Agora, o problema é as pessoas começarem a criar, preciso de um computador novo, preciso de um celular novo de última geração, e vai começando a dar asas à imaginação e achando que os outros têm que suprir essas necessidades. Então, primeiro, o médium não está imune a passar por uma necessidade material. 2. Cada um de nós temos o nosso dever a cumprir, tem as nossas ferramentas de trabalho e devemos fazer. Então, tem que ter muita frieza e muito bom senso para analisar a situação. Mas ter uma associação para ajudar monetariamente aos médiuns, isso não deve existir.
Os médiuns nesse ou naquele setor da sociedade humana devem o mesmo tributo ao trabalho, à luta e ao sofrimento, indispensáveis à conquista do agasalho e do pão material. Ao demais, temos de considerar, acima de toda a proteção precária do mundo, o amparo de Jesus aos seus trabalhadores de boa vontade. Toda expressão de sacrifício sincero está eivada de luz divina. Todo trabalho sincero é elevado e toda dor é luz, quando suportada com serenidade e confiança no Mestre dos Mestres, que é Jesus. Então, meus irmãos, o médium tem que trabalhar para ter o agasalho, tem que trabalhar para ter o pão, tem que trabalhar para buscar aquilo que necessita. No mundo, nós temos muitas situações precárias para nos proteger. Ou podemos até querer criar mas será uma situação bem precária. Então, temos que buscar no amparo de Jesus, nos seus trabalhadores, para que a gente tenha força para lutar no dia a dia pelo nosso pão de cada dia e termos como trabalhar, né? Buscando a força do bem, buscando edificar o verdadeiro bem em nós e nos elevar para a luz, apesar de todas as adversidades do caminho. Não é nada fácil. Na Terra, nada é fácil. Você pode até encontrar médiuns que trabalham de forma remunerada, trabalham por dinheiro, tem país que é assim. Mas no Brasil não é. E todos esses médiuns correm-se os riscos. Passam pelas suas tentações, passam pelas suas perturbações e todos acabam correndo o risco de colher um fruto amargo das suas imprevidências. Então, vamos procurar dedicar-nos ao bem, fazer o bem possível durante os nossos trabalhos e procurar construir um mundo de paz, de harmonia para todos nós. Na edificação do amor e da paz, cada um de nós oferecemos a nossa parte, a nossa parcela de contribuição. Sejamos dos bons trabalhadores que trabalham com Jesus, que trabalham com a luz. Apostolado 409. Como deverá proceder o médium sincero para a valorização do seu apostolado? O médium sincero necessita compreender que, antes de cogitar doutrinação dos espíritos ou de seus companheiros de luta na Terra, faz-se mister a iluminação de si próprio pelo conhecimento, pelo cumprimento dos deveres mais elevados e pelo esforço de si mesmo na assimilação perfeita dos princípios doutrinários. Então, cada um de nós temos que procurar construir, procurar edificar, procurar nos fortalecermos para, nas nossas ações de cada dia, do nosso dia a dia, nós estarmos tomando atitudes que sejam condizentes com alguém que busca a iluminação, que busca o seu aperfeiçoamento. No desdobramento dessa tarefa, jamais deve descuidar-se da vigilância, buscando aproveitar as possibilidades que Jesus lhe concedeu na edificação do trabalho estável e útil. Não deve cultivar o sofrimento pelas queixas descabidas e demasiadas, e nem recorrer a todo instante à assistência dos seus guias, como se perseverasse em manter uma atitude de criança inexperiente. Então, desdobramento dessa tarefa, sempre vigilante, sempre fazer o possível para que tudo ocorra da melhor forma possível, manter seu pensamento elevado, manter conversação sadia, procurar, então, estar sempre procurando se edificar e se aperfeiçoar. Então, em todas as atitudes, não vale queixas descabidas também, nem demasiadas, e também não fica buscando conversar com seus protetores a todo momento, porque é uma atitude de crianças inexperientes. O estudo da doutrina e, sobretudo, o cultivo da autoevangelização deve ser ininterrupto. O médium sincero sabe vigiar, fugindo da exploração material ou sentimental, compreendendo em todas as ocasiões que o mais necessitado de misericórdia é ele próprio, a fim de dar pleno testemunho do seu apostolado. Então, no trabalho, está sempre estudando a doutrina, está sempre procurando se autoevangelizar, e o evangelho a gente tem que estar sempre estudando, cada dia a gente lê uma página, cada dia a gente lê um tópico,
sem pressa de chegar ao final, para a gente ir se auto-esclarecendo, se auto-evangelizando. E o médium também tem que saber vigiar, para não cair na exploração material, para não cair em certas tentações do sentimento e saber compreender em cada ocasião que ele é o mais necessitado de misericórdia, o mais necessitado de ajuda, de perdão, porque ele tem um testemunho a prestar ao seu apostolado. 410. Onde o maior escolho do apostolado mediúnico? O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente, é personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. Fatores de inferioridade moral que, não raro, o conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. E aí, cada um com seu compromisso, com a sua responsabilidade, com as suas ações. Então, vem o personalismo, ambição, ignorância, rebeldia e tantas ações. Porque, muitas das vezes, o médium foge da luz do Evangelho. Mas tem aquele problema que cada casa quer criar o seu médium, os seus médiums. E aí, quando chega médium de fora, por mais bem preparado que eles estejam, começa com algumas atitudezinhas bem inconvenientes. E isso cria problemas. Assim também como aceitar o médium prontamente de braços abertos, também tem outros inconvenientes, tem outros problemas. Contra esse inimigo, é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com o melhor esforço de autoeducação à claridade do Evangelho. E cada um de nós, caminhando e passando pelas nossas responsabilidades, pelas nossas lutas íntimas, vamos procurar chegar à plenitude do Evangelho, à plenitude do amor, cultivando a humildade e a boa vontade no esforço de fazermos o melhor para a nossa autoeducação, para o nosso autoaprimoramento. O segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico não reside no campo das atividades contrárias à expansão da doutrina, mas no próprio selo das organizações espiritistas, constituindo-se daquele que se convenceu quanto aos fenômenos sem se converter ao Evangelho pelo coração, trazendo para as fileiras do Consolador os seus caprichos pessoais, as suas paixões inferiores, tendências nocivas, opiniões cristalizadas no endurecimento do coração, sem reconhecer a realidade de suas deficiências e a exiguidade de seus cabedais íntimos. Habituados ao estacionamento, esses irmãos infelizes desdenham o esforço próprio, única estrada de edificação definitiva e sincera, para recorrerem aos espíritos amigos nas menores dificuldades da vida, como se o apostolado mediúnico fosse uma cadeira de cartomante. Bom, aquilo que comecei a falar lá, ele abriu mais o leque aqui, quando ele fala o selo das organizações, aquele que é a marca que elas têm em si. Então, cada um de nós temos que prestar atenção em como nos conduzimos, em como vamos trabalhando os nossos sentimentos dentro da doutrina, dentro daquilo que nós nos propomos a fazer, para procurarmos alcançar condições melhores para todos nós. Então, vivenciar o Evangelho, construir os bons sentimentos ao longo da nossa vida, procurar manter um ponto de equilíbrio em tudo e, principalmente, converter o coração ao Evangelho. Estudar o Evangelho é o momento de evangelizar a nossa consciência. E, com isso, nós vamos nos aprimorando, vamos nos aperfeiçoando. E aqueles dirigentes que cristalizam suas opiniões, não procuram estudar um pouco mais, não procuram aprender um pouco mais, não querem ouvir ninguém. Aí chega aqueles novatos que querem tomar os lugares de mais destaque. Então, lidar com a casa espírita, e o médium vai ter que saber disso, ele tem que lidar com seres humanos, cheio de manias, cheio de vacilos. E, assim como tem aqueles dirigentes que estão sempre no momento difícil, que eles criam para si mesmo, procurando os mentores espirituais para resolver o problema, como se fosse uma cartomante buscando respostas mágicas, também temos aqueles dirigentes
que não gostam de ouvir os espíritos. Os espíritos falam assim: precisamos de criar mais uma reunião mediúnica. Eles falam: então vou tirar uma reunião mediúnica. Precisamos de ter mais disciplina com horário. Vamos chegar a hora que a gente bem quiser, porque o espírito não manda aqui. Então nós temos os dois corolários, porque as pessoas não vão evangelizar os sentimentos, evangelizar o coração. Cada um com a sua responsabilidade, com a sua tentação, com o seu compromisso, buscando o seu quinhão de evolução. Incapazes do trabalho interior pela edificação própria na fé e na confiança em Deus, dizem ser necessitados de conforto. Ser desatendidos em seus caprichos inferiores e nas suas questões pessoais, estão sempre prontos para acusar e escarnecer. Falam da caridade, humilhando todos os princípios fraternos. Não conhecem outro interesse além do que lhes lastreia o seu próprio egoísmo. São irônicos acusadores e procedem quase sempre como crianças levianas e inquietas. E aqui nós podemos ver que quantas vezes a gente cai em pequenos comezinhos desses, pequenas reclamações, pequenos chorumingos daqui e dali. Então nós precisamos aprender a ter mais maturidade, todos nós, para a gente olhar bem nessas linhas e ver onde que nós estamos caindo nela. E também todos têm que procurar fazer valer valores maiores, fazer valer melhores valores do coração, melhores valores do sentimento, para que a gente possa empreender a nossa caminhada para os princípios mais elevados da alma, para os princípios que nos fazem realmente melhores, que nos fazem realmente mais condizentes com a justiça divina. Esses são também aqueles elementos da confusão que não penetram o templo de Jesus e nem permitem a entrada de seus irmãos. Nós temos que prestar atenção. Como nós estamos nos portando, como nós estamos nos conduzindo. E temos que aprender a ouvir o outro, a tomarmos atitudes compatíveis com a necessidade de todos e a trabalharmos intimamente para desenvolver sentimentos elevados, desenvolver princípios superiores. Cada um de nós. Temos que buscar constantemente sermos melhores. Estarmos sempre buscando e trabalhando intimamente para nos fortalecer, para nos engrandecer nos rumos que a vida nos traz, que a vida nos oferece. Esse gênero de inimigos do apostolado mediúnico é muito comum e insistente nos seus processos de insinuação, sendo indispensável que o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância. E como a verdade deve sempre surgir no instante oportuno, para que o campo do apostolado não se esterilize, faz-se imprescindível fugir deles. Então, sempre tem aqueles que criam problemas. Então, tem sempre o gênero dos inimigos do apostolado, tem sempre aqueles inimigos comuns em todo o processo, e os inimigos estão sempre, às vezes, dentro de cada um de nós. Se a gente for fazer um estudo deste livro, de um grupo, nós vamos ver quanto que cada um tem de falha em si, e quanto de cada um tem que se procurar se aperfeiçoar e se melhorar. Portanto, não vamos encontrar uma casa espírita perfeita, não vamos encontrar uma equipe de trabalho perfeita. Vamos deparar sempre com a nossa necessidade de aperfeiçoamento conjunto, todos nós juntos. Portanto, sendo indispensável que o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância, para que ele não caia nas tentações de ser um instrumento do mal, ou não caia também nas condições de ser aquele que cria problema para os outros. É um trabalho de autovigilância, de autoaperfeiçoamento, de autoaprimoramento, e todos nós temos que procurar ver onde nós nos encaixamos, nos erros e também nos acertos. Somente assim todos nós cresceremos. Que se a gente achar que tem que dispensar todos que chegam lá com defeito, será que nós estamos num mundo tão perfeito assim para não ter ninguém com defeito? Ou temos que ajudar todos nós, mutuamente uns aos outros,
a adquirirmos gradualmente as nossas perfeições e o nosso aprimoramento. Olhemos para dentro de nós e vejamos qual a melhor atitude a tomar, qual a melhor posição que nós devemos tomar. E para que o campo de apostolado não se esterilize, nós temos que fugir dos inimigos comuns do apostolado. As reclamações, insinuações desnecessárias, falta de caridade, falta de princípios fraternos. Então nós temos que começar a incorporar valores, incorporar condições de crescer e fazermos-nos melhores para sermos realmente aqueles que edificam as forças do bem, que edificam a luz. 411. Onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico? Essa claridade divina está no Evangelho de Jesus, com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. Então, a luz divina, a divina e definitiva luz que nós devemos incorporar em nós é estudar o Evangelho do Cristo, ver seu exemplo, ver sua exemplificação e procurarmos viver plenamente identificado com aquelas realizações da tarefa do bem, passando pelos nossos cadinhos de cada vez mais necessários ao nosso processo de aperfeiçoamento. O médium, sem evangelho, pode fornecer as mais elevadas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da Terra. Pode ser um profissional de nomeada, um agente de experiências do invisível, mas não poderá ser um apóstolo pelo coração. Só a aplicação com o Divino Mestre repara, no íntimo trabalhador, a fibra da iluminação para o amor. Cada um de nós vamos procurar então nas realizações íntimas que devemos carregar conosco e devemos empreender ao longo do nosso dia a dia, as bênçãos da paz, as bênçãos da fraternidade e da luz. Procuremos ser daqueles que estudam o Evangelho e procuram praticá-lo, procuram entendê-lo, conversar sobre ele. E cada um de nós temos as nossas parcelas de contribuição que devemos saber incorporar ao longo do nosso dia a dia. E da resistência contra as energias destruidoras, porque o médium evangelizado sabe cultivar a humildade, o amor ao trabalho de cada dia, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si mesmo, na significação da vida, sabendo igualmente levantar-se para a defesa da sua tarefa de amor, defendendo a verdade sem transigir com os princípios do momento oportuno. Então, cada momento da nossa vida nós temos que ter um conjunto de sabedoria. E sabedoria se adquire ao longo do tempo, com estudo, com observação, para que a gente consiga alcançar os altos padrões que requer de nós a espiritualidade superior. Então, humildade no amor do trabalho, tolerância esclarecida, esforço educativo de si mesmo. Emmanuel vai mostrando para a gente que a gente tem que passar por etapas. E a gente vê que às vezes a gente não tolera o outro. Que aí já são energias destruidoras que nós começamos a gerar. E é mais um peso para a gente ter que gerenciar. A gente às vezes não consegue cultivar a responsabilidade daquele momento, daquela hora, de estarmos presentes no momento que temos que estar presente. Mais dificuldades, mais tormentos para cada um. E assim, a cada instante nós temos que procurar fazer valer os nossos sentimentos de amor, os nossos plenos sentimentos de valorização da vida, educando-nos, aprimorando-nos, fazendo-nos melhores. Então precisamos saber levantar as defesas nossas e das nossas tarefas de amor, levando a verdade sem transigir com os princípios do momento oportuno. Então, cada momento, e aí é muito difícil a gente saber, discernir, porque quando a gente adquire um padrão de conhecimento, a gente acha que o outro também sabe. Aí a gente vai dar a explicação, o outro não quer aprender. A grande dificuldade é que o outro não quer aprender. Então, ele aprende que não existe borboleta azul. Um exemplo bobo. Aí você fala, existe borboleta azul. A pessoa fala, não existe. Então o livro tem, falando sobre ela. E a pessoa fica toda bravinha, porque
você mostrou uma realidade que ela desconhecia e não queria dar o braço a torcer da sua ignorância. Ignorância que se multiplica e, muitas das vezes, o médium tem que aprender a ser como aquele ditado indiano. Mestre, qual o caminho para chegar à perfeição? Nunca discuti com ninguém. Eu discordo de você. Você está certo. Quer dizer, você não discute, você não discorda, e cada um tem que procurar caminhar, cada um com a sua ignorância. E também com a sua luz. O apostolado mediúnico, portanto, não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas em suas expressões fenomênicas e mecânicas, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. Então, todos temos que passar por etapas, temos que passar por aperfeiçoamento, por aprimoramento, porque o apostolado mediúnico é a movimentação das nossas energias psíquicas em suas expressões fenomênicas e mecânicas, por um lado. Por outro lado, exige o trabalho do sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é que nasce do entendimento e aplicação de Jesus Cristo. Simples, né? Se a gente conseguir fazer tudo isso, seremos realmente um bom médium, um bom instrumento, e produziremos muito ao longo do nosso trabalho. Mas o grande problema é que nós ainda temos muitas dificuldades de fazer aquilo que é necessário fazer, temos grandes dificuldades de realizar aquilo que é necessário realizar, por causa de várias imperfeições que carregamos conosco, vários vícios milenares e companhias espirituais negativas, que nós temos que ensiná-las a se melhorar, ensiná-las a se educar e, a partir de então, buscar a nossa ascensão, buscar o nosso aprimoramento, buscar nos fortalecer para que o Evangelho do Cristo esteja presente em nossas vidas e em nossas ações. Não é tão simples e não é impossível. Cada um com a sua parcela de contribuição no trabalho do bem. E assim chegamos ao final do livro Consolador, que pelas abençoadas mãos de Chico Xavier, Emmanuel trouxe para nós essas pérolas de luz que a FEB guarda zelosamente. Procuremos estudá-lo, procuremos vivenciá-lo, procuremos então construir bases sólidas do nosso crescimento, do nosso aprimoramento, para as grandes realizações do porvir. Jesus esteja sempre conosco, nos iluminando e nos abençoando, e agora a gente vai fazer, então, a parte daquelas que é um adendo, né? Uma nota explicativa sobre as almas gêmeas, que falta para fecharmos o livro. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo e nos fortalecendo.